Os irmãos, ao longo da mensagem, não terá dúvida a respeito daquilo que o nosso Jesus, a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo está nos falando nessa noite. Por que a luz da tragédia, irmãos? Os irmãos tomaram conhecimento, especificamente falando dessa tragédia que aconteceu na cidade de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Uma tragédia ambiental e também uma tragédia humana. Uma barragem de contenção de rejeitos, de mineração, se rompeu e a lama varreu essa cidade, as comunidades ribeirinhas. Grande são o número de pessoas que estão desaparecidas, algumas foram resgatadas, mas conta-se aproximadamente 50 mortes. As governanças do nosso país estão se reunindo para avaliar esse impacto ambiental, essa tragédia. Muitas famílias perderam seus bens, perderam vidas, carros, casas, pessoas que sobreviveram apenas com a roupa do corpo. Um rio afluente do Rio São Francisco, o Rio Paraupebas, está com uma grande quantidade de lama, e a esperança é de que a segunda barragem não se rompa, porque se isso acontecer, essa lama invadirá o Rio São Francisco, que é um dos mais importantes rios do nosso país, inclusive é a fonte de sustento, de sobrevivência das pessoas que vivem na região do Nordeste. É um rio que nasce no sul de Minas Gerais, especificamente na Serra da Canastra, e ele atravessa todo o estado de Minas Gerais e deságua no mar. E essa tragédia, irmãos, a curto prazo, são as inumeráveis vidas que se perderam, e ao longo prazo, além de ser um impacto irreversível na natureza, com morte de peixes, que é o sustento de pescadores, que é o único meio de sobrevivência das pessoas que vivem ao longo desses rios. Também há um impacto a longo prazo, porque devido a esses rejeitos ser tóxicos, poluentes, metais pesados como chumbo, mercúrios e outros, ao longo prazo é um grande índice de câncer em toda a comunidade ao longo do estado de Minas Gerais. É triste, mas queremos meditar, irmãos, a respeito da nossa responsabilidade e, por que não dizer, a nossa parcela de culpa. E alguém pode se dizer, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou responsável por isso. Quando acontece alguma tragédia, irmãos, as pessoas ficam procurando culpados. O culpado é o Estado. Não, o culpado é a prefeitura. Não, o culpado é o governo federal. Mas enquanto igreja, irmãos, precisamos meditar sobre a nossa culpa nessa tragédia. Por que a nossa culpa? O apóstolo São Pedro, ele diz: vós sois
a geração eleita, o sacerdócio real, o povo escolhido para manifestar as obras daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E pode ser que alguém diga, mas São Pedro não falou isso, não foi para a igreja apostólica. Em que geração o Espírito Consolador se manifesta? Em que geração o nosso Jesus cumpriu a sua promessa? Foi nessa geração. Portanto, nós somos da geração eleita. E sacerdote, irmãos, no passado, era aquele a quem era responsável pelo povo diante de Deus. Era aquele que fazia sacrifícios para expiação do pecado do povo e justificava o pecado do povo diante de Deus. Esse é o papel do sacerdote. E o significado continua sendo o mesmo. E o apóstolo São Pedro disse, você é a geração eleita, o sacerdócio real, o povo escolhido para manifestar as obras daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é por isso que eu falo, irmãos, que nós temos responsabilidade nessa tragédia. E não só nessa tragédia, como em tantas outras tragédias que estão acontecendo diariamente, toda hora no mundo. Ainda essa semana, uma criança de 2 para 3 anos caiu num buraco de 100 metros na Espanha. E o povo daquele local, irmãos, se organizou, se mobilizou e lutou durante toda a semana para resgatar essa criança. Naturalmente, quando a encontraram, ela já estava sem vida. E são inúmeros noticiários, notícias de tragédias que há no mundo. E enquanto está acontecendo essas tragédias no mundo, muitos apostólicos estão brincando de ser apostólico. Muitos apostólicos estão desvalorizando a graça e a bênção e a proteção que recebe nesta igreja. Enquanto está acontecendo essa tragédia, a família chorando, pessoas que perderam tudo. A nossa igreja, com 65 anos de existência, ainda está falando da importância do povo obedecer à disciplina. Ainda está falando da importância do povo estar nas reuniões. Ainda está falando como que o povo deve se portar, como que se deve agir, como que se deve proceder. Olha, irmãos, e a responsabilidade dessa igreja? Enquanto está havendo tragédia, sofrimento, lágrimas, a nossa igreja, sendo a igreja da verdade, é a igreja da verdade, ainda estão com seus ouvidos tapados e não está conseguindo ouvir a verdade. O nosso Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E ainda há em nosso meio pessoas que estão presas no mundo, escravas de maus costumes. E enquanto a humanidade está sofrendo, a nossa igreja, muitos apostólicos estão sendo omissos. Porque não estão obedecendo à doutrina. Já não era tempo, irmãos, de vivermos a verdade contida na doutrina e na disciplina. Ainda há brigas, discussões,
indisciplina e irreverência, pais que desistiram de criar os seus filhos segundo as normas e os estatutos dessa igreja e traz as crianças como se estivesse levando para um playground, para um parquinho. Pessoas que estão levando as crianças para a igreja como se estivesse levando para uma praça de alimentação no shopping. Pessoas que não estão dando valor nenhum para o sacrifício de Jesus, que ainda hoje, lá na congregação de Paraguai-Mirim, e também na vida de todos aqueles que confiam que pela fé, na meditação, na valorização do sacrifício de Jesus, são alimentados pelo corpo e o sangue do nosso amado Mestre. Ainda hoje Jesus alimentou a sua igreja, mas muitos nem perceberam isso. Certa vez, alguém perguntou para Jesus: Mestre, quando se dará o fim? Quando chegará o fim? E o nosso Jesus, ele disse: olha, quando ouvires rumores de desastres, de fenômenos naturais, de abalos sísmicos, de terremotos, de pais contra filhos, de filhos contra pais, de esposo contra esposa. Quando ouvires falar de rumores de guerra, sabeis que o fim está próximo. Mas isso ainda não será o fim, mas o princípio das dores. E enquanto a igreja está desapercebida, dormindo, as profecias estão se cumprindo no mundo. E só não vê aquele que já foi cegado pelo nosso inimigo, que mascarou, como num teatro, mascarou a realidade e continua mostrando para essas pessoas vaidade, beleza, prazeres efêmeros, e por trás das cortinas, as almas vão se partindo dessa vida sem esperança de entrar no reino dos céus. E a responsabilidade dessa igreja é salvar essas almas. E o nosso Jesus disse: ainda não será o fim, mas o princípio das dores. Porque entre o princípio das dores e o fim propriamente dito, importa que esse evangelho seja pregoado nos 4 cantos da terra. E então será o fim. E diante disso, irmãos, dessa verdade, o qual os nossos irmãos do coral cantou, a humanidade precisa saber da grande verdade. Como essa humanidade saberá dessa grande verdade? Se muitos que estão nessa igreja ainda não abriram os seus olhos para essa verdade. E o nosso Jesus disse: o Consolador convencerá o mundo, mas o que mais está dando trabalho para o Consolador é convencer os domésticos na fé. É convencer o povo apostólico. Como ela irá convencer o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo de Deus? Se ainda muitos que estão aqui e se dizem apostólicos, ainda não foram convencidos de que estão no lugar santo, de que estão sendo refugiados, agraciados, privilegiados. E que em meio a esse fracasso que há no mundo, você, o Senhor, nós estamos em segurança. Mas a nossa missão é resgatar essas almas. Os irmãos estão vendo da luta, né? Comunidade de segurança, de resgate, os bombeiros estão dizendo: até o último minuto nós trabalharemos para salvar, nós trabalharemos incansavelmente para resgatar essas pessoas, para ver se encontra alguém com vida
E a nossa missão ainda é maior, irmãos, porque precisamos resgatar o seu espírito. E esse resgate se dá enquanto há vida no corpo dessas pessoas. Mas enquanto está acontecendo isso, as pessoas estão dizendo, a disciplina não precisa. Muitos apostólicos estão dizendo, mas a disciplina, por que mais uma vez pregar a disciplina? É cansativo, é maçante, é porque ainda não entenderam que a disciplina não é um instrumento de tortura, mas um instrumento de libertação. O nosso Jesus disse, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é somente com a disciplina e a doutrina que seremos livres para servir ao reino dos céus. Livres. É por isso que o apóstolo São Pedro também disse, vigiai, porque o inimigo, vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando aquele a quem possa tragar. Mas eu estou na igreja, eu estou livre desse leão. Só estará livre se seguir a disciplina e a doutrina dessa igreja. Só será livre desse leão, só não será tragado pelo mesmo, se ter na disciplina a sua arma para combater esse mal. O nosso Deus, Ele diz, através de um dos seus profetas, se esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu o ouvirei dos céus. E virei, e responderei, e sararei a sua terra. A missão da Igreja Apostólica é se converter. A missão e o recado para aqueles que não obedecem à doutrina e à disciplina, que não valorizam as reuniões, que preferem ficar na sua casa a estar nas reuniões, é se humilhe diante de Deus. Converta-se, busque a face do Consolador e ela te ouvirá, e virá e te responderá, e sarará essa terra. Não adianta dizermos, Igreja Apostólica, a esperança de um mundo melhor, se não fizermos a nossa parte enquanto servos do Consolador. Qual é essa esperança de um mundo melhor? Se os apostólicos não forem realmente apostólicos, se os batizados que estão indisciplinados, irreverentes, levando tudo na brincadeira, não se converter, qual é a esperança? E eu já não pergunto qual é a esperança do mundo, qual é a esperança dessa igreja? Então, irmãos, meditem, à luz das tragédias, pense, vamos nos esforçar. A nossa igreja não precisava estar falando incansavelmente a importância das ofertas, a importância de trabalhar pelo reino dos céus, a missão dessa igreja de salvar almas. Não precisava, irmãos. Em 65 anos que nós já estaremos logo mais completando essa igreja, já éramos para estar vivendo aquilo que aprendemos. Mas ainda é tempo. O nosso Deus também disse, se hoje ouvires a minha voz, e não endureçais o vosso coração, como na provocação do deserto, em que o povo provocou a Deus, e viram a sua glória e a sua ira. Então o nosso Deus disse, não endureçais o vosso coração, não sejam rebeldes, mas sejam abençoados pelo Espírito Consolador. E em suas orações, em suas intercessões, como uma oração realmente sacerdotal, clame a Santa Avó em favor daquelas famílias, daquelas vidas, para que ela possa usar de misericórdia, para que o nosso Deus possa ter piedade, os abençoar, os ajudar,
e dessa forma nós estaremos cumprindo o nosso papel como servos do Consolador.